Senhor, abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em Ti, a Tua semelhança. Senhor, o meu passado Teu sangue apagou, uma nova vida me entregou. O Teu poder transforma meu ser em glória, em glória. Eu nasci de novo em Ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faze-me ver assim como sou. Senhor, abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em Ti, a Tua semelhança. Senhor, o meu passado Teu sangue apagou, uma nova vida me entregou. O Teu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo em Ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faze-me ver assim como sou. Contigo eu fui crucificado, morreu meu velho homem, escravo do pecado, e agora eu sou livre em Ti. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu nasci de novo em Ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faze-me ver assim como sou. Eu nasci de novo em Ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faze-me ver assim como sou. Uma nova criação eu sou. Uma nova criação eu sou em Jesus. Amém. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do Seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de
Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim receber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Graça e paz, irmãos. É um motivo de satisfação estar com vocês mais uma vez, para meditarmos então no Evangelho de João, no capítulo de número 10. Às terças-feiras, como já de costume, nós estudamos então capítulo a capítulo, de uma maneira expositiva e utópica, no qual nós adquirimos esse conhecimento a partir das Escrituras Sagradas para o nosso crescimento espiritual. Eu espero que você mesmo, através desse vídeo, se você já está assistindo esses vídeos da Igreja Batista Nova Canaã, aqui de Perobal, que você possa se sentir abençoado por esta palavra. Em João capítulo 10, a partir do verso 22, diz assim: Celebrava-se então em Jerusalém a festa da dedicação, e era inverno. Andava Jesus passeando no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e lhe perguntaram: Até quando nos deixarás perplexos? Se tu és o Cristo, dize-no abertamente. Respondeu-lhe Jesus: Já vou-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em meu nome e o nome do meu Pai, essas dão testemunho de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejá-lo. Disse-lhe Jesus: Muitas obras boas da parte do meu Pai vos tenho mostrado. Por qual dessas obras ides apedrejar-me? Responderam os judeus: Não é por nenhuma obra boa que vamos apedrejar-te, mas por blasfêmia, e porque, sendo tu homem, te fazes Deus. Tornou Jesus a dizer: Não está escrito na vossa lei? Eu disse: Vós sois deuses? Se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis vós blasfêmia? Porque eu disse: Sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço, embora não me creias a mim, crede nas obras, para que entendais e sabei que o meu Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez, pois, procuravam prendê-lo, mas ele escapou das suas mãos. Até aqui, irmãos, vamos ter uma palavra de oração. No nome de Jesus, aqui estamos, Senhor, com este texto aberto sobre esta tribuna, e nós confiamos que Teu Espírito Santo estará conduzindo esta palavra para que possamos ser edificados por Ti. Organize, ó Pai, todas as ideias, o qual eu vou dizer aqui, para que o Senhor venha construir um conhecimento acerca da Tua Escritura, e que possamos sair aqui cheios da presença do Teu Espírito, no nome de Jesus que oramos. Amém. O Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 22,
Jesus então sobe para Jerusalém para a festa da dedicação. Em hebraico chama-se Chanuhá, e era uma celebração a Deus por sua fidelidade e pelo seu livramento. Mas livramento do quê? O Chanuhá era uma festa onde eles comemoravam o livramento de Deus das mãos dos gregos. Porque naquele tempo Alexandre o Grande, ele conquistou toda a Europa e uma boa parte do mundo daquela época, mas com a sua morte prematura, aos 27 anos de idade, os seus comandantes, pelo menos os 4 primeiros generais de guerra dele, dividiram o seu território já conquistado e uma parte ficou para cada general. E Antíocos, que era o general, que coube a parte onde estava Jerusalém. E ele, quando chegou ali na região de Jerusalém, ele queria impor a cultura e a religiosidade grega para o povo judeu. Como o povo judeu não aceitou, eles se rebelaram contra aquele general e lutaram contra os gregos, venceram a batalha, e por conta desta batalha ter sido vencida no nome do Senhor, então eles fazem esta festa, comemorando então e chamando-a de festa da dedicação, que eles dedicam ao Senhor pelo livramento concedido. E diante desses fatos, nós vemos nesse episódio que Jesus, mais uma vez, teve um diálogo um pouco acalorado com os judeus, com os fariseus, nesta festa. E sobre o conteúdo desse diálogo acalorado, que nós vamos então estar meditando com vocês nesta noite. E a primeira lição que eu consigo observar nesse texto está lá em João capítulo 10, versículo 24 e 25 a seguir, diz assim: rodearam-no, pois, os judeus e lhe perguntaram: até quando nos deixará perplexos? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Respondeu Jesus: já vou-lo disse, não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas dão testemunho de mim. Mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. Primeira lição que nós podemos aprender é: a fé que temos não vem de nós, é dada por Deus. A fé que temos não vem de nós, não é um produto, nem um subproduto da alma e nem do gênero humano, mas a fé que temos é dado por Deus. Acredito que todos nós já tivemos uma experiência parecida com esse texto, o qual Jesus aqui está falando abertamente do seu Pai aos judeus. Mas aqui, quando Jesus estava falando sobre a sua pessoa, estava falando sobre a pessoa do seu Pai, ali ele estava expondo toda a criação e a trindade em uma obra única aos fariseus, eles não acreditavam. Eu acredito que assim como Jesus estava ali conversando com os judeus, falando sobre a sua pessoa, falando sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre a trindade, sobre a obra que ele estava fazendo ali na terra, os judeus e os fariseus não acreditavam nele. E da mesma maneira, acredito que nós já tivemos essa experiência de falar de Jesus a uma pessoa com qual ela não acredita. E algumas até dizem: olha, eu gostaria muito de acreditar como você acredita, mas eu não consigo acreditar em Deus. Talvez outra pessoa vai dizer para você: olha, eu gostaria de ter a fé que você tem nesse Deus, mas eu não tenho essa fé, eu não consigo desenvolver esse relacionamento que você tem com Jesus. Olha, eu gostaria de viver como você vive, assim, firmado em Cristo, nas Escrituras, da igreja, vivendo uma vida diferente, mas eu não consigo. E realmente, nós percebemos que a fé, ela não é um produto que nós desenvolvemos a partir da nossa alma, a partir do nosso âmago, a partir da concepção humana, não. A fé, na verdade, ela é dada por Deus. A fé é uma virtude que Deus coloca no coração do ser humano. A fé é um dom que Ele dá para capacitar aqueles o qual Ele escolheu para estar com Ele eternamente no paraíso. Fé é um dom dado pela graça. Em Efésios capítulo 2, verso 8 diz: pela fé vós sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus.
Significa que a fé que você tem para acreditar em Deus, a fé que você tem para acreditar na obra salvífica e vicária de Jesus Cristo, não é algo que vem de você, não é inerente ao ser humano, mas é algo que Deus colocou no seu e no meu coração. E essas pessoas que estavam com Jesus ali nessa festa da dedicação, por mais que tenham uma vida religiosa, por mais que tenham um contato com o mundo eclesiástico, eles não entendiam os mistérios de Deus. E isso acontece até os dias de hoje. Tem pessoas que têm um contato com o mundo eclesiástico, têm uma vida religiosa, mas ele não consegue desenvolver um relacionamento com Deus. Ainda lhe falta fé, ainda lhe falta algo que possa gerar no seu coração convicção sobre aquilo que ele pensa, sobre aquilo que ele acredita. João capítulo 10, verso 28 e 29 também diz o seguinte: eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Aqui é importante. Primeira lição que nós tivemos com esse texto é que a fé é um dom de Deus, não é algo do homem, mas é algo inteiramente do nosso Senhor Jesus Cristo. E outro detalhe que nós podemos entender com esta mensagem, com esta palavra também, que salvação é a graça de Deus. Nos últimos 30 anos, tem surgido uma corrente, um movimento teológico muito controvertido com a palavra de Deus no que tange a salvação. Por que digo isso? Vou explicar. Essa corrente, ela aborda a salvação como algo condicional ao homem. Ou seja, se você fazer A e fazer B, então você vai colher C. E a salvação, ela não pode ser vista, ela não pode ser observada a partir de uma fórmula matemática para, com os meus esforços, conseguir conquistá-la. Não. Nós lemos em Efésios capítulo 2, dizendo de forma muito clara e categórica que a fé é um dom de Deus, não vem de vós. Muitas vezes as pessoas falam: olha, você tem que levantar a mão para você aceitar a Jesus. Olha, você tem que ter uma religião, afinal de contas, se você quer ir para o céu, você tem que ter uma religião. Olha, entregar a vida a Jesus, entender que Ele está te chamando, entender que você tem que ter uma vida de comunhão dentro de uma igreja, numa eclesiologia, onde uma koinonia se estabelece a partir desse relacionamento, isso é normal, isso é salutar e é necessário. Contudo, isso ainda não pode gerar a salvação na vida do homem. Outra coisa que nós percebemos também, abordando a partir desse texto, muitas pessoas dizem o seguinte: olha, se você foi salvo, você pode perder a salvação. Mas quando eu olho esse texto, em João capítulo 10, verso 28, diz assim: eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebata da minha mão. Pense comigo de uma forma inteligente. Jesus veio e se apresentou para você assim como se apresentou para mim. Jesus abriu os nossos olhos que outrora estavam fechados e arrancou então essas escamas dos nossos olhos, nós conseguimos enxergar o nosso Salvador. Jesus colocou fé no nosso coração e nos deu convicção para podermos então abraçar a sua palavra e termos essa convicção de salvação. Agora eu te digo, como que Deus fez tudo e eu tenho condição de estragar a obra que Deus fez em mim? Será que eu tenho tanto poder a ponto de desfazer a graça salvífica que Ele operou na minha vida? De maneira alguma. Eu não estou dizendo para você que, então você está salvo, você pode ter uma vida de qualquer maneira, não é isso. Mas estou dizendo que uma das características de um homem, uma das características de uma mulher, uma das características de uma pessoa que um dia teve encontro com Jesus, que nasceu de novo, é sim o quê? Ela ter um comportamento totalmente transformado pelo poder que há no nome de Jesus. Quais que são as evidências de uma pessoa que foi salva por Jesus? A sua vida.
A sua vida é um livro aberto que vai o quê? Que a partir dele salta então aquilo que gera uma convicção não só nela, mas das pessoas que a veem. Eu acredito que muitos crentes que estão me vendo através desse vídeo, em algum momento as pessoas disseram para ele, mas você é crente, não é? É porque você é diferente. Eu estou vendo que o seu comportamento é diferente. Eu estou vendo que a sua forma de falar é diferente. Eu estou vendo que a forma de você... as suas emoções são diferentes, as suas reações são diferentes. Mas isso que nos torna diferente não vem do homem, mas vem de Cristo. E isso demonstra que o Espírito Santo está dentro de nós, está produzindo então salvação. E se você teve encontro com Jesus Cristo, por mais que você, às vezes, em alguma circunstância da sua vida, você peque, isso não tem o poder de lhe arrancar a salvação. Porque eu quero dizer algo para você, infelizmente, mesmo salvos, a gente ainda continua pecando. Lógico que é um pecado de uma forma involuntária. Deixe-me explicar bem claro aqui. Há pessoas que elas pecam, há crentes, cristãos, nascidos de novo, que pecam, mas esse pecado é como se fosse um acidente de percurso. Esse pecado não é idealizado, não é pensado, às vezes acontece em uma circunstância. Ok? Porque nós temos essa natureza adâmica, essa natureza inclinada para o pecado mesmo. Mas quando isso acontece, algo dentro de nós, que é o Espírito Santo, nos alerta e pede para que venhamos a colocar a nossa, o quê? A nossa vida em ordem, para que continuamos a prosseguir no caminho de Cristo. Agora, quem não tem Jesus, quem não nasceu de novo, ele vive pecando e o seu coração já está cauterizado. Ele já não sabe mais a diferença de pecado e não pecado. Ele já não sente mais esse mal-estar espiritual quando ele peca. Aliás, ele vive pecando. Ele vive na fornicação, para ele tanto faz e tanto fez. Ele vive no adultério, ele vive no engano, ele vive na mentira, ele vive praticando tudo que não presta, que o mundo pratica. E para ele, ele acha que isso é absolutamente normal. Não é normal. Aquele que tem a marca de Cristo, essa pessoa ela tem um comportamento totalmente diferenciado do comportamento do mundo. Uma pessoa, um irmão que é cristão, e se ele vai para o namoro, ele vai ter um namoro santo. Ele não vai viver uma vida fornicária. Um irmão, uma irmã que estabelece um relacionamento a partir de um casamento, ele não vai ter uma vida de adultério, ele vai ter uma vida de fidelidade. Um cristão nascido de novo, ele não vive mentindo todos os dias e todos os momentos, como se isso fosse uma prática comum. Para ele, a verdade é absoluta. Então, são essas marcas que evidenciam se de fato a pessoa realmente teve encontro com Jesus. E se ela teve encontro com Jesus, ainda que ela peque em algum momento de forma involuntária, não significa que ela perdeu a salvação. Tem uma doutrina dizendo por aí o seguinte, olha, pecou, perdeu a salvação, pediu perdão, agora voltou a salvação de novo. Pecou, perdeu de novo. Eu fico imaginando o anjo lá em cima no céu, que ele escreve o nome no livro da vida daquele que foi salvo. Se ele pecou, o anjo vai lá e apaga. Daqui a pouco escreve novo, daqui a pouco apaga. Vai rasgar o livro lá no céu. Não é desse jeito, meus irmãos. Eu acredito nesta palavra, que ninguém pode arrebatar aqueles que o Pai deu ao Senhor. E se você é o nascido de novo, irmão, minha irmã, você que me ouve, ainda que em alguma situação da sua vida houve um deslize, você não vai ficar prostrado, vai se levantar e vai se alinhar ao Evangelho e continuar glorificando a Deus com a sua vida. E por fim, João capítulo 10, verso 41 diz o seguinte: muitos foram ter com ele e diziam, João na verdade não fez sinal algum, mas tudo quanto disse deste homem era verdadeiro. E muitos ali creram nele. Primeira lição, a fé não vem de vós, é dom de Deus. Segunda lição que nós aprendemos, a salvação, se houve um nascimento de novo, se realmente a pessoa nasceu de novo, teve uma experiência com Cristo, nada pode arrancar essa pessoa das mãos do Senhor. E a terceira lição que eu vejo com esse texto, o qual nós estamos aqui, tendo esta breve reflexão, é que a fé
não é evidente por dons. A fé, ela é evidente por uma convicção em Cristo. A fé não é evidenciada por dons, porque a fé é um dom em si mesmo. E aqui nós percebemos que João, ele foi um grande expoente dentro dos evangelhos. Lucas capítulo 7, verso 28 diz que não houve nenhum homem nascido de mulher que fosse maior profeta do que João Batista. Só que nós temos que entender uma coisa aqui. Primeira coisa que nós temos que compreender é que João foi o maior profeta, mas não fez nenhum sinal, não fez nenhum milagre. João foi um homem que o próprio Cristo falou que não pisou nesta terra um profeta tão poderoso como João Batista, mas ele não manifestou nenhum sinal milagroso. Ele não orou para que um caroço saísse ou para que uma dor de cabeça acabasse. Ele não fez milagres como nós temos visto em muitos programas de televisão, essa fanfarrice em nome de Deus que infelizmente acontece no Brasil e no mundo. Ele não fez isso. O que nós percebemos aqui é que Deus viu na vida de João uma vida piedosa. E a primeira lição que vemos aqui: a fé não está fundamentada em sinais, e sim em obediência. Não é em Hebreus capítulo 11 que diz que a fé é o verdadeiro fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Então significa que eu tenho fé não por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que eu acredito. A fé é algo que antecipa o sinal. E hoje, ao contrário, o sinal antecipa a fé. A pessoa chega para você: olha, vamos em tal igreja porque tem tal fulano lá que ora e o milagre acontece. Vamos lá porque ele ora e faz nascer dente de ouro na boca do povo. Espera aí, o sinal não antecede o milagre. É diferente. Então nós percebemos aqui que nós temos fé não para ver o sinal acontecer, porque nós já cremos que ele aconteceu, e o maior sinal, o maior milagre é a salvação em Cristo Jesus. Outra coisa importante também, nesse texto, que não existem mais profetas, porque a partir de João Batista, o ministério, ou seja, a função profética cessou. Agora nós temos que dividir as coisas. Existe o dom de profecia e ofício de profeta. Ofício de profeta, como foi Isaías, como foi Oséias, Elias, pessoas que Deus separou para que eles pudessem então viver e como profeta de Deus, sendo a boca de Deus no meio do povo por todo esse tempo em que ele existiu. Veja, isso é o profeta, o ofício de profeta. Agora, o dom de profeta, esse existe. É a profecia a partir da interpretação das Escrituras Sagradas, ou a profecia a partir de um oráculo que o Senhor pode usar uma pessoa para entregar a outrem ou à igreja. Aí são coisas totalmente distintas. Mas, infelizmente, existem muitos religiosos que se fazem como profetas. E eles arrebatam multidões, e eles enganam o povo, dizendo que eles têm o poder de determinar as coisas, têm o poder de determinar o milagre, têm o poder de determinar a cura, têm o poder de determinar até a maldição sobre as outras pessoas. Escute, a Bíblia diz: quem é o homem que fala e assim acontece? Veja, quem é Senhor da história é Jesus Cristo, é Ele que tem o poder, mais ninguém. Não há sacerdote, não há profeta, não há apóstolo, não há nenhum título, nenhuma pessoa que tenha o poder de mover um grão de areia nesta terra. Senão, o único que tem poder para isso é Cristo. Ele pode usar, sim, ele pode usar uma pessoa como a boca de Deus em profecia, mas não significa que ele tem ofício de profeta, porque o profeta não é profissão, é dom. Mas tem gente que está confundindo as coisas. Mas João 10, verso 42, ele diz: e muitos ali creram nele. Bom, aqui tem duas verdades absolutas, né? Se muitos ali creram nele, significa que muitos não creram também. Ele não disse todos, ele não generalizou. Ele falou: muitos ali creram.
significa que hoje ainda muitos não crerão na mensagem do Evangelho. Agora, se você me perguntar, pastor, por que eles não creram? Eu não sei te responder, porque isso é um mistério. Mas sei dizer que Deus escolheu antes da fundação do mundo aqueles pelo qual estarei com Ele na eternidade. Isso também é um mistério. Mas graças a Deus que Ele revelou esse sinal e está revelando a cada dia. Nunca no mundo foi tão revelado o sinal de Cristo. Você entra na internet, Cristo está lá. Você liga a televisão, Cristo também está lá. Você liga o rádio, tem uns programas cristãos também falando de Jesus. As igrejas estão abertas falando de Jesus. Agora, o meio cibernético está levando esta corrente da fé a todo o mundo de uma forma assim estupenda. Agora, nós temos que entender que a mensagem já tem chegado. Infelizmente, muitos não têm crido nesta mensagem. Muitos não têm acreditado em Jesus Cristo. E o conselho que eu digo a você, se você ainda não acredita em Jesus Cristo, peça a Deus para que Ele abra o seu coração e seus olhos, para que você possa firmar a sua fé naquele que é o único, poderoso, Salvador, soberano. E o nome dele é Jesus. E eu quero orar com você nesta hora. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem se revelado até os dias de hoje. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou a sua palavra, que é a principal profecia para os nossos dias. Muito obrigado, porque a tua palavra diz que aquele que o Pai deu, de forma alguma, o Senhor lançaria fora. Muito obrigado pela sua fidelidade, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor tem colocado fé no nosso coração, ainda que seja tão pequena, mas que é o suficiente para acreditar no seu sacrifício, na cruz, naquilo que o Senhor fez por nós. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por este milagre na nossa vida. No nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. Fiquem com Deus.